quero explorar um pouquinho qual é essa relação entre essas duas disciplinas. Qual a relação entre inovação e gestão do conhecimento e como a gestão do conhecimento pode contribuir para a inovação. Em essência, o que eu gostaria de abordar aqui, a inovação e a gestão do conhecimento têm muito em comum. Na verdade, a gente já está vendo um consenso surgir em qual é essa sobreposição entre gestão do conhecimento e inovação. Não é uma apresentação acadêmica também, apesar de ter feito doutorado, eu tenho atuado bastante no mercado nos últimos anos. Então, eu queria comentar duas influências importantes aqui para a conversa, porque eu estou trazendo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, saiu muito da minha experiência prática, né? Então, uma foi o doutorado lá na Knowledge Science School, no JAST. Então, o que eu vou falar aqui pode ter um pouco um viés oriental, essa visão oriental da gestão do conhecimento. E eu atuei no Centro de Private Equity e Venture Capital da Fundação Getúlio Vargas, onde a gente criou uma pós-graduação juntando inovação, venture capital e empreendedorismo, para estudar esse empreendedorismo de base tecnológica que cresce através de investimento de venture capital. Lá a gente acompanhava competições de startups, a gente acompanhava o processo de crescimento dos empreendedores, e muitos dos insights vieram dessa experiência também. Algumas premissas dessa conversa, né, que gestão do conhecimento é uma área multidisciplinar, né? Inovação também é uma área multidisciplinar, tem contribuição de várias disciplinas. Ambas as disciplinas são relativamente novas, elas ainda estão em evolução, então a gente não tem um corpo de conhecimento estabelecido nessas disciplinas, né? E uma premissa importante aqui é que o conhecimento, ele é matéria-prima para a inovação, e a inovação, na verdade, ela consiste de processos de conhecimento, de você adquirir conhecimento novo, combinar conhecimento existente para criar conhecimento novo, né? Então, a gente vai ver que as disciplinas têm muito em comum. Por conta dessa multidisciplinaridade da gestão do conhecimento, não sei se vocês notaram, né? A gente tem dificuldade de definir o que é gestão do conhecimento. Eu não vou definir, mas eu quero entrar em acordo com vocês aqui, o que a gente está chamando de gestão do conhecimento. Então, eu costumo usar essa figura aqui para ilustrar essa multidisciplinaridade. Gestão do conhecimento usou conceitos, métodos, técnicas de várias outras disciplinas, tá? Então, por exemplo, em gestão do conhecimento, às vezes eu preciso organizar conteúdo, organizar informação. O TCU, por exemplo, faz auditoria de gastos, investimentos públicos, eles usam uma série de conceitos, terminologias no processo de auditoria, e eles precisam organizar essa informação, né? A gente usa conceitos da ciência da informação. Às vezes, eu preciso facilitar a conversa, a interação, o compartilhamento de conhecimento entre as pessoas. Então, a Embraer, por exemplo, quer estimular a comunicação, a conversa entre os mais de 5 mil engenheiros, e ela criou comunidades de prática para estimular essa conversa, esse compartilhamento. Às vezes, eu quero buscar informação para facilitar, para apoiar a tomada de decisão. Então, a Algar Telecom, por exemplo, fez um trabalho de inteligência de mercado, onde ela mapeou milhares de fontes de informação, analisou essa informação para identificar tendências e usou isso para o processo de criação de produtos, né? Às vezes, eu quero fazer com que o computador processe não só dados, não só informação, mas que o computador trabalhe com conhecimento propriamente dito, né? Então, por exemplo, a mesma Algar, no processo de análise de tendências,
fez análise semântica do conteúdo para identificar conteúdos semânticos, cruzou aquelas informações e mapeou, identificou essas tendências através dessa análise semântica. Então, o computador passa a processar conhecimento também, não só informação. E assim por diante, né? O que acontece? A gente vê com muita frequência, lá na SBGC, a gente encontra muitas organizações que trabalham com gestão do conhecimento e pessoas, equipes encarregadas dessa gestão do conhecimento. Então, uma forma de definir a gestão do conhecimento, eu tenho chamado de gestão do conhecimento unidisciplinar. É aquela gestão do conhecimento que está perto de uma dessas disciplinas que influenciam a gestão do conhecimento. Então, por exemplo, uma área muito influente em gestão do conhecimento é a ciência de informação, que trabalha, entre outras coisas, né, com organização de informação. Como é que eu organizo um volume de informação? Como é que eu facilito o acesso a essa informação? Como é que eu busco informação relevante? Como é que eu identifico e avalio fontes? Como é que eu gerencio acervos? E assim por diante. Então, tem um tipo de gestão do conhecimento que está próximo disso, né? Montar repositórios, registrar boas práticas. Muitas empresas começam a implantar a gestão do conhecimento através do registro de boas práticas. Vamos identificar boas práticas e documentar essas boas práticas. E organizar essas práticas num repositório para que todo mundo possa consultá-las, né? Taxonomias, dicionários. Por exemplo, o TCU fez um dicionário, um vocabulário controlado de auditoria. O Banco Central montou uma taxonomia para facilitar o processo de capacitação das pessoas. São formas de organizar o conhecimento, né? Outra forma bastante comum de se fazer gestão do conhecimento, em muitas organizações, a gestão do conhecimento começa na área de educação corporativa, né? E nessa área, os temas comuns que aparecem lá, educação corporativa, aprendizagem online, gestão por competências, como comentou a Daviane, né? Talentos e sucessão, como é que a gente identifica talentos, como é que a gente forma sucessores. O tipo de gestão do conhecimento que aparece lá vai nessa linha, né? Como é que a gente identifica competências? Por exemplo, a Embraer mapeia as competências técnicas necessárias para o processo de desenvolvimento de avião e avalia como é que os engenheiros estão individualmente em relação àquelas competências, para ela saber se precisa desenvolver, se ela precisa contratar, se ela precisa fazer alguma coisa. Trilhas de aprendizagem, aprendizagem por observação, mentoria. O Sebrae, por exemplo, enriqueceu o processo de capacitação para além da sala de aula. Então, usou e-learning, usou trilhas de aprendizagem, usou certificação de competências para acelerar e aumentar as possibilidades de capacitação das pessoas. Então, é muito frequente a gente ver ações de gestão do conhecimento, como disse a Camila, que é um conjunto de iniciativas, de iniciativas que tem a carinha daquela disciplina ou daquela área que está responsável por gestão do conhecimento. Da mesma forma, então, a primeira forma da gente enxergar essa relação entre gestão do conhecimento e inovação é essa, né? Qual é a relação entre gestão do conhecimento e a área de inovação? A área de inovação costuma trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de produtos, funil de inovação, portfólio de inovação. E a gente vê práticas de gestão do conhecimento, como, por exemplo, gestão de propriedade intelectual. A Uzi Minas tinha, não tem mais, mas tinha uma equipe na área de diretoria de gestão do conhecimento que cuidava do registro de patentes, licenciamento de patentes para o processo de produção da empresa. Prospecção tecnológica. A Braskem, por exemplo, tinha um mecanismo para varrer fontes bibliográficas, patentes publicadas, para identificar tecnologias
que estão sendo desenvolvidas, o nível de maturidade dessas tecnologias, e com essa ferramenta, a Braskem conseguia fazer um roadmap tecnológico em questão de horas. Então, quando uma área precisava de um roadmap tecnológico de uma determinada tecnologia, ela buscava informação nesse sistema e montava isso rapidamente. Mapas de competências, eu falei do mapa de prontidão da Embraer, né? Todas as competências tecnológicas listadas, fundamentais para o processo de desenvolvimento, avaliação de cada engenheiro, cada um dos 5.000 engenheiros da Embraer, como é que eles estão em relação àquelas competências, de forma que quando entra um projeto, ela sabe, eu tenho condições de desenvolver ou não, preciso desenvolver pessoas para tocar esse projeto, preciso contratar gente e assim por diante. Transferência de tecnologia, ICN, Itaguaí Construções Navais, está construindo submarinos de tecnologia francesa. Tem um processo de transferência de tecnologia, de competência para a construção de submarinos. Cerca de 100 pessoas foram para a França, passaram 1, 2 anos lá, vieram, registraram, documentaram o que aprenderam, treinaram pessoas, e estão construindo os submarinos brasileiros aqui no Brasil. Tem todo um processo de transferência de tecnologia. Comunidade de pesquisadores, tem as comunidades de prática da Embraer. O Senai tem uma rede, institutos de inovação, 26 institutos de inovação espalhados pelo país. Estão construindo uma rede de pesquisadores desses 26 institutos. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? Então, essas são práticas, ações, iniciativas, práticas de gestão do conhecimento voltadas para inovação, com esse olhar mais limitado, eu diria. Uma segunda forma de ver, de definir o que é gestão do conhecimento, é o que eu chamo dessa visão multidisciplinar. É uma visão interdisciplinar, talvez seja a palavra correta, né? Que integra essas várias disciplinas. A gente vem trabalhando na SBGC em um modelo de referência desde 2013. A gente fez um benchmark de empresas que têm programas de gestão do conhecimento, identificou elementos em comum. Basicamente, o que a gente representa nesse modelo é que gestão do conhecimento é organizar um conjunto de processos de conhecimento, práticas de cuidar desse conhecimento, adquirir, disseminar, organizar, etc. Esses processos e práticas têm que estar alinhadas com o negócio, têm que contribuir para o negócio, têm que gerar valor, e elas dependem de um ambiente facilitador. Dependem de tecnologia, dependem de uma cultura favorável, de um modelo de gestão adequado. E, ao longo do tempo, a gente foi reunindo uma série de ferramentas que ajudam a gente a desenhar práticas de gestão do conhecimento, alinhar essas práticas ao negócio e garantir o ambiente facilitador para fazer a gestão do conhecimento acontecer. O que tem aqui, tem lá na ISO, apresentada pelo Juliano. São os mesmos elementos que estão lá na ISO, tá? Um dos elementos que a gente usa bastante são 4 abordagens muito comuns em gestão do conhecimento. A gente resumiu aquele monte de bolinha lá nessas 4 aqui. As 2 principais são as já conhecidas, né? Codificação e personalização, trabalhar com conhecimento explícito, codificado, documentado, trabalhar com conhecimento tácito que está nas pessoas, facilita a conversa, facilita a interação, facilita o diálogo. E aí tem uma série de práticas em cada uma dessas abordagens. As outras a gente resumiu em aprendizagem e educação, que é você pegar o conhecimento que já existe na empresa e facilitar a aquisição desse conhecimento pelos funcionários. O conhecimento já existe na empresa, você quer disseminar esse conhecimento internamente, facilitar o aprendizado. E a outra é você trazer conhecimento novo, ou trazer conhecimento de fora, ou criar conhecimento dentro de casa. A gente chama de inteligência e inovação. Por que eu apresentei isso aqui? Uma forma, como é que seria um programa integrado, uma visão integrada da gestão do conhecimento? Isso aqui é uma representação da gestão do conhecimento lá na Embraer.
eles começaram aos 10, 12 anos. Eles começaram com lições aprendidas e comunidade de prática. Registrar lições aprendidas e juntar os engenheiros em comunidade de prática conforme as tecnologias, né? Aí isso foi evoluindo. Eles passaram a fazer workshops de lições aprendidas para ajudar a ter melhores lições aprendidas. O pessoal estava registrando coisa que não era muito útil. Então, eles começaram a fazer esse workshop para melhorar a qualidade dessas lições aprendidas. Essas lições aprendidas são discutidas aqui nas comunidades de prática. Tá? Quem participa dessas comunidades? Todos os engenheiros, mas existem representantes, os guardiões do conhecimento. Existe uma área chamada engenheiro-chefe, é o nome da área. Antes era centros de competência, eu não sei se mudou com a fusão com a Boeing, mas até pouco tempo atrás chamava engenheiro-chefe a área. E essa área concentrava os especialistas de elite da Embraer. Esses especialistas de elite são responsáveis por manter a vanguarda da Embraer, manter a Embraer na vanguarda desses conhecimentos, e eles participam dessas comunidades de prática, provocando as pessoas, estimulando as pessoas, respondendo perguntas, facilitando a troca, facilitando o aprendizado das pessoas que estão chegando. A área de engenharia com a área de RH tem um programa de especialização em engenharia. Eles contratam pessoas e dão uma pós-graduação de 2 anos, em que engenheiros participam desse programa de formação, eles desenvolvem projetos práticos, e eles participam desse ambiente aqui, né? Lições aprendidas são discutidas na comunidade de prática, e elas ficam disponíveis para os engenheiros. À medida em que elas são usadas em outros projetos e são validadas, sim, aprendemos naquele projeto, reaplicamos no projeto B, C, D, ela vira uma boa prática. Se a boa prática continuamente aplicada, ela entra para o manual de práticas aeronáuticas. O uso de lições aprendidas e boas práticas é opcional. O uso das práticas do manual de aeronáutica é obrigatório, é mandatório. Se você não usar, você está frito, né? E assim por diante, né? Existe o programa Lean lá na produção, onde há aprendizado lá na produção. Existem, na falta de tem 3 programas de inovação, fora os programas de inovação aberta, que não estão representados aqui. Parcerias com fornecedores, consórcios de desenvolvimento, programa de corporate venturing, né? Então, o programa Boa Ideia são para ideias espontâneas, Greenlight são projetos mais robustos que precisam de um apoio, de investimento, a pessoa sai da área, monta uma equipe e trabalha naquele projeto, e o Desafio Inova são desafios colocados pela organização e as pessoas respondem com propostas. Então, o que a gente vê aqui é uma combinação de práticas integradas, sistêmica, não são práticas isoladas, soltas. Uma contribui para a outra, uma fortalece a construção da outra. Então, isso é uma visão interdisciplinar da gestão do conhecimento para a construção de capacidades dinâmicas na Embraer, a capacidade de desenvolver aviões comerciais, aviões executivos, aviões militares, e assim por diante. Tá bom? Contribuições da gestão do conhecimento à inovação, a pergunta que eu fiz hoje de manhã. Se a gestão do conhecimento está em todas as disciplinas, o que ela traz de novo? O que ela traz de diferente que a aprendizagem, que a gestão da informação, que a engenharia do conhecimento já não tem, né? Isso aqui são palpites meus, tá? Fiquem à vontade para criticar e comentar. Algumas coisas que eu vejo, né? A gestão do conhecimento, ela olha para a sistematização de processos de conhecimento. Como é que eu pego processos de conhecimento que acontecem em meio aos trancos e barrancos na organização? Como é que a gente faz com que esses processos aconteçam de forma consistente? Por que é difícil fazer isso? Porque o conhecimento ele é multifacetado. Tem o conhecimento tácito e o conhecimento explícito.
Mas não é só trabalhar o tácito e o explícito, você tem que trabalhar a dinâmica entre eles. Como é que você captura conhecimento tácito? Como é que você combina conhecimento explícito? E assim por diante. Saber que e saber como, ou conhecimento conceitual, conhecimento procedural, né? Habilidades, competências e assim por diante. Então, a gestão do conhecimento estuda esses vários tipos de conhecimento e ela consegue desenhar processos que trabalham melhor essas transformações de conhecimento lá da ISO 30401. Abordagens conforme níveis de complexidade e expertise. Então, uma coisa é você trabalhar o conhecimento para o operador de telemarketing que vai fazer aquele feijão com arroz. Uma outra coisa é você trabalhar com o engenheiro da Embraer que está desenvolvendo turbina, ou o geólogo da Petrobras que está rastreando possíveis pontos de perfuração, né? As práticas de gestão do conhecimento são diferentes também, né? Uma coisa que eu sinto que é muito importante é a dinâmica entre o individual e o coletivo, né? A gente sabe muito trabalhar bem o individual, como é que a gente treina, capacita, desenvolve pessoas. E a gente sabe trabalhar o organizacional, como é que a gente faz processos, competências organizacionais e assim por diante. Mas como é que a gente trabalha a dinâmica entre os dois, né? Como é que você pega um conhecimento individual e não põe ele numa caixinha, né? Mapeamento de competências, tem muito mapeamento de competências que é genérico, assim, você mapeia mapas de competências que são genéricos, aí você enfia a pessoa lá e quer que a pessoa preencha os gaps de competência que ela tem. Como é que você respeita a individualidade daquela pessoa, as competências únicas que ela traz e transforma isso em conhecimento organizacional? Isso é algo que a gestão do conhecimento deveria saber fazer. A gente está aprendendo, mas é uma coisa que a gente olha, né? Mapeamento e avaliação de conhecimentos, como é que a gente mapeia, como é que a gente organiza, avalia e assim por diante. Tem uma segunda parte na apresentação, mas o tempo já estourou. Eu vou pular essa parte. Só para honrar, eu vou falar bem rapidamente o que eu falaria nessa segunda parte. O que eu vejo é que a gente já tem um consenso de quais processos de conhecimento a gente precisa ter em inovação, tá? Hoje a gente tem um conjunto de técnicas, vamos dizer assim, bastante populares, né? Design Thinking, desenvolvimento ágil, Lean Startup, no ambiente de empreendedorismo. Eu coloquei o ciclo SESI também, tá? E o que eu fiz aqui foi identificar algumas similaridades entre esses métodos, né? Todos têm um foco em exploração, trabalhar em ambientes de incerteza e não ambientes previsíveis. Todos eles são processos de aprendizagem, de experimentação, e não processos de execução. E todos eles dependem de diversidade. Eu preciso de diversidade de perspectivas, diversidade de competências, experiências, para explorar terreno e criar coisa nova. É isso que eu trataria aqui, tá bom? O argumento é que a gente está vendo o surgimento de um novo paradigma de gestão. Até hoje, a gente trabalhou muito num modelo de gestão voltado para a execução. Se eu tenho uma fábrica de automóveis, ela faz automóveis, né? Ela monta automóveis. Então, um modelo de gestão voltado para a execução. Cada vez mais nesse mundo VUCA, como apresentou a Camila, a gente vai precisar combinar a execução com a inovação. E o modelo de gestão para a inovação é fundamentalmente diferente. E essas técnicas todas estão experimentando com os fundamentos desse novo modelo de gestão. Tá bom? Obrigado, gente.